Olá, meus amigos e irmãos, dando continuação na escola de Sobrenatural, hoje com o tema Palavras de Conhecimento ou Palavras de Ciência, porque em algumas traduções bíblicas nós vemos aí algumas bíblias, traduções falando sobre palavra de conhecimento e algumas outras palavras de ciência. Trata-se de um dom do Espírito Santo que é nos concedido. E esse dom do Espírito Santo, ele não se trata de ter conhecimento, não é um conhecimento que eu vou adquirir, que eu vou buscar e receber, e nem uma ciência, no sentido de ter ciência de algo que eu vou ter. Trata-se de uma revelação do Espírito Santo. Então trata-se de algo que você não sabe, de algo que você não tem conhecimento, mas que o Espírito te revela para que você possa ser um canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas, da igreja, dos lugares onde Deus vai preparar, o Espírito vai preparar, para que você possa ministrar e ser assim um instrumento na vida de outras pessoas. Esse dom, ele não é muitas vezes fantástico para nós. Você precisa entender isso. Você não precisa entender sobre a revelação. Você precisa entregar, porque às vezes essa revelação, ela não vai ter muito sentido para você, mas ela vai ter muito sentido e ela vai impactar a vida da pessoa a qual o Senhor vai revelar. Então também não é um dom de revelação, ainda que alguns dizem que as pessoas têm dom de revelação. A Bíblia não fala sobre um dom de revelação, mas nós entendemos que a revelação está dentro de uma classe de dons. Por exemplo, palavra de ciência, palavra de conhecimento, que é a mesma coisa, palavra de sabedoria, agora outra coisa, e o discernimento de espírito, nós classificamos como dons de revelação. Porém, não um dom, é uma classificação para explicar os dons, que seria palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, conotados como dons relacionados à revelação. Quero deixar isso bem claro. A Bíblia não fala sobre um dom específico de revelação, porém é o resultado. O Espírito revela, o Espírito nos mostra algo que nós não sabemos. Então, hoje nós vamos estar abordando esse assunto que ele transformou a minha vida, o meu ministério. Foi, como eu sempre digo aqui, um trampolim para que eu pudesse saltar para uma vida de milagres. E eu creio que há uma curiosidade na sua vida, como havia também na minha vida, de ver pessoas fluindo neste dom da palavra do conhecimento, tendo de Deus revelações para abençoar a vida de outras pessoas. E talvez você se pergunta, como isso é possível? Como receber essa revelação? Como é a voz do Senhor? Ou como Ele se revela? Se eu recebo uma revelação, como eu tenho certeza que é de Deus? Como eu vou entregar essa revelação? Qual é o momento certo de receber? E como eu vou me mover nesse dom para que eu seja um instrumento na mão do Senhor e eu possa abençoar a vida de outras pessoas? É isso que nós vamos ver então no início dessa aula 3. Nós estamos agora na escola, a aula 3, na parte 1. Vamos então estar abordando e falando sobre o assunto da palavra de ciência ou da palavra de conhecimento, que eu utilizo mais para o ministério de cura
e milagres. Porém, você pode utilizar a mesma base do ensino para outras áreas, então, do seu ministério, da sua vida, conforme Deus vai revelar a você e te dar o entendimento para que você cresça e alcance novos níveis. Eu ficava maravilhado de muitas vezes ver algumas pessoas, logo depois mesmo que eu recebi a ativação de dons no meu ministério, e eu recebi a transferência de unção, porque eu creio, e também nós vamos aprender sobre isso em outras aulas mais para frente, sobre a transferência de unção, que nós vamos entender que não é algo de mim para você, é algo de Deus para você. Na verdade, Deus derrama na sua vida a mesma unção que está caindo na minha vida, no meu ministério, e vai produzir frutos no seu ministério, na maneira com que Deus vai chamar você. Mas eu creio nessa ativação e eu creio na transferência de unção. Porém, eu observava algumas pessoas que ministravam com o dom, e ministram até hoje ainda, com o dom da palavra de conhecimento, ou a palavra de ciência, ou como alguns gostam de chamar, o dom de revelação. Porém aqui eu estou frisando para a área de curas e de milagres. E eu via que algumas pessoas tinham muitas vezes um papel ainda, porque há muitos anos atrás, isso há 17 anos atrás, que eu recebi a graça de Deus de poder fluir no dom de palavra de conhecimento, e eu tenho crescido nesse dom desses 17 anos para cá. Por isso eu creio que eu vou ter ferramentas para poder entregar a você, para que você também cresça e você também possa desfrutar desse dom. Ainda que a palavra diz que os dons, eles são distribuídos pelo Espírito conforme o Espírito apraz, conforme Ele deseja. Porém, em outras partes bíblicas, nós vemos o apóstolo dizer que nós devemos buscar os maiores dons, e aquele que tem desejo de dons, que se aprofunde no assunto, mergulhe no assunto. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, quando eu começar também a ensinar sobre como funciona cada dom. Hoje eu vou falar um pouco sobre a palavra de conhecimento, que ela, como eu disse aqui, ela tem uma conotação mais voltada para a cura. Então ela está dentro dessa escola de cura que eu estou ministrando agora, e por isso eu estou adiantando um pouco desse assunto da palavra de conhecimento para enriquecer o seu ministério, para que você já possa fluir. Então busque esse dom. É possível você buscar, e você, como aconteceu comigo, eu recebi esse dom porque eu fui perseverante, porque eu busquei, eu tive desejo. Então se há desejo no seu coração, será uma combinação aonde eu creio que já é o primeiro passo para você fluir então nos dons da palavra do conhecimento. E o que aconteceu comigo? Eu vi então algumas pessoas há 17 anos atrás com um papel com várias enfermidades escritas ali, ou problemas que as pessoas tinham nos cultos, e essa pessoa chamava por aquele papel, revelando então a enfermidade de outras pessoas, e eu fiquei maravilhado. Falei, meu Deus do céu, como eu posso também fluir nesse dom? Meu Deus, como eu gostaria de fluir, porém eu não tive nenhuma instrução. Um pouco antes ainda desses 17 anos, ainda um pouco antes. Mas depois eu recebi toda a instrução e todo o ensinamento através de uma escola como essa que eu estou te dando e revelando aqui, a palavra de Deus, a direção do Espírito Santo. Eu recebi através da escola do apóstolo Randy Clark, que foi o que influenciou, que transferiu a unção para a minha vida, me ativou e mudou a história da minha vida e do meu ministério. E hoje eu tenho o prazer de compartilhar com você aquilo que abençoou a minha vida, né? A visão e também a ativação de dons,
o dom fluiu na minha vida, vem fluindo até os dias de hoje. Uma das maneiras que eu mais sou usado é através da palavra de conhecimento, que muitos chamam então de revelações. Mas eu via as pessoas com aquela lista e chamando as pessoas com aquelas enfermidades, e o mais impressionante é que as pessoas eram curadas instantaneamente. Era um milagre, uma cura instantânea. Aquilo chamou a minha atenção e eu tive um desejo de que esse dom fosse um dos dons que o Espírito Santo permitisse que eu pudesse fluir através dele. E graças a Deus eu recebi esse dom, eu alcancei experiência ministrando agora já mais de 17 anos debaixo dessa unção e fluindo nesse dom. Então eu creio que eu terei aqui dicas e ferramentas para entregar para você que vai mudar a história da sua vida. Mas confesso que havia uma curiosidade. Como é possível? Como essa pessoa sabe? Como será que é a voz do Senhor? Como que Deus fala? Porque eu não tinha ainda tido essas experiências. Se você não teve, não se preocupe. Você vai ter, você vai aprender, e conforme você aprende, um horizonte se abre diante de você e você vai experimentar um novo universo de viver o poder de Deus, de ser enriquecido pelo Espírito do Senhor. Ele quer te levar a novos níveis, a novas experiências, para que você seja um instrumento preparado para abençoar o povo e as igrejas do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Este dom da palavra, do conhecimento, da revelação, é um dom que é usado por muitas pessoas ao redor do mundo, de pessoas que são influências, grandes pessoas que são muito usadas em muitos países. Então eu recebi através do apóstolo Randy Clark, mas vi muitas outras pessoas, tanto no ministério dele, como também pessoas que são de outros ministérios. Por exemplo, eu vi o pastor Benny Hinn ser usado de uma maneira impressionante, com palavras de conhecimento. Ricardo Rodrigues, Cláudio Freidson, Carlos Anacondia, Heidi Baker, Bill Johnson, o Leif, tantas outras pessoas, Guilherme Maldonado, e uma infinidade de pessoas que fluem através desse dom. Então ele vai também estar disponível para você, e eu creio que será uma ferramenta que você vai agradecer a Deus todos os dias por ter recebido. Como que ela foi importante na minha vida? Eu quero te explicar isso, é porque como no início do meu ministério eu tentei ministrar com imposição de mãos sobre as pessoas, eu já revelei que no início do meu ministério isso não acontecia. Eu ministrava e as pessoas continuavam dizendo que sentiam ainda dor, que sentiam enfermidade. Então eu dispensava essas pessoas e dizia, olha, Deus vai te tocar, Deus vai te abençoar, gerando um ânimo no coração delas para que elas buscassem mais, para que elas não desistissem. Porém eu me sentia frustrado. E eu pensei, meu Deus, essa coisa de orar por enfermos, eu creio que não é para o meu ministério, não é para a minha vida. Ainda que eu tinha promessas, tinha profecias que isso ia cumprir, mas não acontecia até a ativação. Então a importância da ativação na sua vida, a importância da impartição sobre a sua vida. Eu ainda não tinha recebido. E eu orava e as pessoas não eram curadas. Depois que eu recebi a impartição e a ativação de dons, explodiu o meu ministério em milagres impressionantes. São centenas de cegos, surdos, mudos, paralíticos, cancerosos, curados em todos os lugares que eu vou ministrar, em grande escala, em grande quantidade. É algo impressionante o que Deus tem feito através do meu ministério e do ministério de muitos outros pastores e apóstolos que estão sendo usados tanto nos seus países como ao redor do mundo.
Porém, quando Deus me levantou para que eu pudesse ver Ele curar a primeira pessoa através da minha vida, foi através de uma palavra de conhecimento. Eu recebi uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento sobre o ombro direito, indo para uma padaria. E na padaria eu escutei audivelmente a voz do Espírito Santo dizendo: é aquela mulher. Ele me mostrou a pessoa a quem ele queria que eu ministrasse. E então, na padaria eu abordei uma mulher e ali eu segui todos os passos da escola, porque eu já havia aprendido, então, nessa ocasião, já havia recebido toda a instrução através da Global Awakening, através do apóstolo Randy Clark, e eu ministrei sobre o ombro daquela pessoa, muito rápido e muito simples, dizendo: Espírito Santo, venha sobre ela, em nome do Senhor Jesus eu ordeno braços que não têm movimentos, volte o movimento agora, em nome de Jesus, toda debilidade saia, toda deficiência saia, e diz para a mulher: experimente os seus braços. Ela estava chorando, cheia do Espírito Santo, imediatamente levantou o braço paralisado e ficou completamente curada. Então nasceu um ânimo, e eu vi que a barreira que eu tinha de ministrar com imposição de mãos, com vergonha, porque não acontecia, foi quebrada através da palavra de conhecimento, e eu comecei então a receber palavras de conhecimento, e Deus começou a usar a minha vida de uma maneira impressionante, e também curar então pessoas já sem palavras de conhecimento, tanto com palavras de conhecimento como sem palavras de conhecimento, porque eu fui ativado e eu fui impulsionado pela palavra de conhecimento para vencer uma barreira na minha vida. Então, se eu venci uma barreira na minha vida, eu creio que você possa vencer barreiras que possam ser impedimentos para você ser lançado. Você vai ver que quando a revelação vem, ela é um decreto de cura. Quando Deus revela, é porque Ele vai fazer. Então, nós vamos entrar agora propriamente na escola, já na aula então de número 3, parte 1, o que é uma palavra de conhecimento, o que é uma palavra uma palavra de conhecimento ou uma revelação, como muitas vezes nós falamos, ou uma palavra de ciência, porque em algumas traduções, como eu expliquei, palavra de conhecimento ou palavra de ciência, que é diferente da palavra de sabedoria que eu vou ensinar mais à frente quando eu estiver explicando sobre os dons, como funcionam os dons. Então vamos agora propriamente ao início da escola, o que é uma palavra de conhecimento. Então, o que é uma palavra de conhecimento ou uma palavra de ciência? A palavra de Deus, ela nos revela, nós vamos ler aqui em seguida, mas eu quero te dizer que uma palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural dada pelo Espírito Santo, concedida pelo Espírito Santo. Como eu disse no início, não é algo que você sabe, não é algo que você tem o conhecimento, que você vai manter o conhecimento de algo que você já recebeu, que você já aprendeu. Não, é uma revelação que o Espírito Santo vai te dar de algo que você não sabe acerca da vida ou da necessidade de alguma pessoa, que vai levar você a ministrar sobre essa pessoa e ver Deus operar o milagre, porque nós vamos entender que uma palavra de conhecimento, ela gera fé na pessoa em que é revelada. Então, se você está lá num culto, a pessoa está lá e de repente ela é revelada com detalhes, isso vai gerar fé, porque ela vai falar: verdadeiramente Deus está me vendo aqui e Ele está vendo a minha causa. Isso é um sinal de que o Senhor se levantou por aquela pessoa naquele momento. Isso aumenta a fé da pessoa que recebe a palavra,
de revelação, de conhecimento, mas também aumenta a sua fé, porque você sente também que o Espírito Santo está te revelando, ele está te conduzindo a você ministrar cura sobre a vida de alguma pessoa, levando aqui para o lado de curas, mas você pode aplicar essa palavra de conhecimento em outras áreas do seu ministério também. Então, quando é concedida dessa maneira, ela aumenta a fé de quem precisa do milagre, como também aumenta a fé de quem vai ministrar. Então, uma palavra de conhecimento, ela é um decreto de cura. Por que um decreto? Porque quando Deus dá, já é um decreto. E nós temos visto nas ministrações, nos cultos onde eu realizo ministrações, que muitas pessoas, ao receber a palavra de conhecimento, elas vêm para frente e quando chegam à frente não precisam orar, elas já estão curadas, elas já dão testemunho que estão curadas. Às vezes eu vou ministrar sobre ela e falo, não, mas já aconteceu, eu já estou curada. Ou então nós vemos esta palavra de conhecimento ser muito usada, de grande utilidade para a cura à distância, o milagre à distância. Então a pessoa é revelada à distância e você libera sobre ela a oração e essa pessoa que é revelada, ela recebe o milagre. Os nossos cultos, isso acontece de grande quantidade, grande escala. Por exemplo, eu vejo também quando o apóstolo Randy Clark está ministrando, por culto são 700 curas, 800 curas, dependendo do número de pessoas a qual nós estamos ministrando. Às vezes isso vai para 5.000 pessoas à distância. Isso é maravilhoso. Então, esse dom, ele tanto vai servir para você ministrar uma pessoa em particular, como também para você ministrar à distância. E eu vou te ensinar como fluir, como receber, como caminhar nesse dom. Então, a palavra de conhecimento, grave bem isso, é uma revelação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo e é um decreto de cura. E não é algo, então, reforçando que você tem o conhecimento, é algo que o Espírito te revela. Então vamos aqui à base bíblica para isso, porque nós temos que vivenciar as coisas de Deus com base bíblica, ter segurança naquilo que nós vamos viver, porque no meu passado, muito antes de eu fluir nesse dom, houve tantos preconceitos e tantas pessoas que desencorajaram a viver esse dom. Eu estava em uma igreja, não quero citar aqui a denominação, e o pastor dizia assim, vocês não acreditem quando uma pessoa disser que está revelando, e quando essa pessoa ela disser assim, olha, aqui do lado direito tem uma pessoa com problema no pé direito, e ele diz, isso é muito fácil, isso, uma pessoa pode, num lugar que tem muitas pessoas, ele pode sair adivinhando, ele lança ali uma palavra e ele pode adivinhar. Muito bem, ele pode até adivinhar, ele pode até usar um artifício, algumas pessoas serem falsos profetas, falsos pastores, e usar isso como um artifício maligno, ruim, porque isso não é de Deus. Porém, ele não tem poder para curar a pessoa. Então, se a pessoa tem um tumor e é revelada e o tumor desaparece, isso é obra sobrenatural. Encontrar uma pessoa em um culto é uma situação. Agora, provocar o milagre de uma pessoa que tem câncer, de um cego, de um paralítico, de pessoas que têm pinos no corpo, como eu vi, coisas impressionantes pela palavra de conhecimento, pessoas que tinham 32 pinos no corpo e não podiam locomover muito bem, jamais andaria de bicicleta. O médico disse, nunca mais você vai andar de bicicleta. Através da palavra de conhecimento, essa pessoa recebe o milagre e no outro dia vem para o culto pedalando a bicicleta completamente transformada. Então não se trata de encontrar alguém, se trata de executar até o fim aquilo que Deus está dando a direção para alcançar a cura e o milagre. Então não deixe que pessoas que não entendem, que não conhecem essa base bíblica, que não fluem nesses dons, te impedir de você viver. Há pessoas que não entram, diz a palavra, mas também que não saem da frente. Então tome cuidado, né? Não estou dizendo para você ser desobediente,
desobediente aos seus pastores, para você não seguir a sua liderança. Só estou te mostrando uma base bíblica que nós vamos ver aqui e que você pode fluir no dom da palavra de conhecimento, que é um dom bíblico. Se está na palavra e se você pode ter conhecimento do funcionamento e crescer nesse dom, por que você não vai vivenciar isso? Então, vamos aqui à leitura bíblica. Eu estou seguindo aqui esse manual de treinamento que eu uso nas escolas de sobrenaturais, nas escolas de milagres, nos lugares que eu tenho ministrado. Então eu quero seguir aqui a base bíblica e eu vou ler na Escritura Sagrada, em 1 Coríntios 2, o 12 e o 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nos ensina palavras, nos revela palavras. Isso é bíblico. Agora vamos ver no livro de 1 Coríntios, o 12, o 7 até o 11, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante ao Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento ou de ciência. Então aqui nós encontramos nas Escrituras Sagradas este dom. Então a um é dado a palavra de sabedoria, que não se trata de ter sabedoria, que se trata de receber uma revelação de algo que você não sabe. Agora, falando do dom que estamos tratando aqui. A outro é dado pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento ou a palavra de ciência. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, os dons de cura. Então aqui fala dons de cura, não um dom, são vários dons de cura. E na palavra você vai ver que a única vez aqui nos dons que você vê falar de dons é de cura. Continuando, os dons de cura. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, como lhe parece bem, a cada um individualmente. Então nós vimos aqui a base bíblica, nós vimos na Escritura Sagrada que nós podemos desfrutar, viver com segurança esse dom da palavra de conhecimento. Eu aconselho que você busque com intensidade. Nós vamos ensinar aqui também como alcançar essa graça, como você pode alcançar esses dons, qual é a maneira que você pode estar buscando isso, e como eu, por exemplo, tive resultado e êxito de fluir então, não só neste dom. Eu, graças a Deus, como ministro todos os dias, e cada dia eu estou num país diferente, numa cidade diferente, numa igreja diferente, ministrando sobre cura. O meu ministério, ele cresce a cada dia num dinamismo muito poderoso. E eu posso te dizer que eu já passei por alguns dos 9 dons citados aqui em algum momento da minha vida. Porém, o ênfase, a maneira com que o Espírito Santo tem usado mais a minha vida, ou permitido que eu use as ferramentas dele, é através da cura e de milagres. Então Deus tem usado a minha vida para provocar curas, milagres,
sinais. Eu tenho visto muitos sinais no meu ministério. E eu creio que você também pode ter algo que vai ser forte numa área na sua vida, mas em algum momento da sua vida você pode passar por esses outros dons, experimentar ele conforme a necessidade, conforme o lugar que você vai estar, e ali há necessidade de Deus operar através de alguém, e você vai estar ali na brecha, e eu creio que Deus vai usar a sua vida. Então aqui nós lemos que este dom que eu estou abordando aqui é um dom que está conotado nos 9 dons. Dom da palavra de conhecimento, que alguns chamam de revelação. Como Deus dá, como Ele revela as palavras de conhecimento. Aqui eu estou te ensinando para a cura, mas é como eu te falei, você pode aplicar em outras áreas do seu ministério. Deus concede sua revelação de diferentes maneiras. Isso vale para palavras de conhecimento para a cura, assim como diferentes tipos de revelações. Algumas das formas mais comuns como ele dá palavras de conhecimento para a cura são. Então nós vamos aprender aqui que é sentindo, vendo, lendo, uma impressão mental, pensando a palavra, falando, sonho ou visões. Então vamos aqui para a primeira desta lista, que seria sentindo. E o sentir, ele é uma das maneiras mais comuns e mais utilizada de todas as pessoas que recebem o dom. O sentindo é o que eu vejo que mais flui, parece que é mais fácil das pessoas captarem, discernirem e fluir. Então, como sentindo? Você pode sentir como uma agulhada, uma pontada, algo pontiagudo que toca uma parte específica do seu corpo. Você pode sentir algo que você não tem, que não faz parte da sua vida, que você não vem sofrendo com isso. Por exemplo, você não tem dor de cabeça, mas de repente vem aquela dor por alguns segundos e toca como se uma agulha estivesse entrando naquele exato lugar. Então você sente, você pode sentir um tremor numa parte isolada do seu corpo, você pode sentir a sensação de que você não está conseguindo caminhar direito, mas você não tem nenhum problema, e você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Então você sente isso sobre a sua perna, uma dor, você sente muitas vezes um gosto de amargo na sua boca que você não tem. Para mim, por exemplo, Deus vai te revelar da sua maneira. Cada um tem as suas particularidades. Então eu tenho minhas particularidades. Às vezes eu sinto gosto amargo, eu já sei que Deus vai tocar o fígado de pessoas, eu já sei ali órgãos, porque muitas vezes vem a palavra sentindo, mas também junto com a impressão que você vai aprender aqui também. Então vai guardando isso, sentindo. Você pode sentir o gosto de sangue na boca e já saber que Deus quer tocar pessoas com problemas no sangue. E muitas vezes vem a impressão do que é isso, o que parte, o que está acontecendo, que órgão é esse. Muitas vezes eu sinto a veia do meu braço saltando, então eu sei também que Deus quer curar pessoas com problema de veia, então me vem a revelação se é as veias de alguma parte do corpo ou se é realmente o sangue. Então, sentindo é uma das maneiras mais comum e mais utilizada. Você pode sentir um tremor, um calor numa determinada parte, você pode sentir uma dor pontiaguda, como se algo fosse tocado num certo lugar do seu corpo. Então, uma das maneiras que eu venho ensinando, mais simples de se desenvolver esse dom, é sentindo. Aleluia. Você pode também sentir formigamentos, você pode sentir ansiedade, você pode sentir
pânico, medo por um segundo. Não é algo que vai permanecer na sua vida, não é algo que vai ficar sobre você, mas é algo que é um toque. Deus jamais vai pôr uma enfermidade em você para curar outra pessoa. Isso não é de Deus. Deus te toca, Ele te revela numa linguagem que você pode entender. Por isso que muitos estão sentindo que é uma linguagem que você vai compreender o que o Espírito Santo quer realizar na vida de outras pessoas. Então, a primeira e a mais comum é sentindo. Você pode sentir. Uma outra maneira é vendo. Realmente você vê. Você pode receber uma figura, você pode ver, aleluia, uma figura tanto na sua mente, porque você vai estar vendo, como você pode ver uma figura literal. De repente você está num determinado lugar e você vê a parte de um corpo, por exemplo, um coração. Você já pensou que loucura que é isso? Você está num determinado lugar, num culto, e você vê um coração ali, aparece para você, você fala, meu Deus, eu estou ficando louco, eu preciso procurar o meu pastor ou ir para um médico, porque eu estou vendo coisas. Não, o Espírito Santo está revelando que quer curar alguém com problema de coração. Então você pode ver nitidamente, tanto na sua mente, como uma figura que aparece para você, você vai ver claramente algo, uma pessoa segurando uma bengala, às vezes aparece na sua mente uma pessoa, você tem a visão de uma pessoa numa cadeira de roda, você vê o nome de alguém, aparece para você um nome, como essas pessoas que revelam números de identidade, datas, é porque elas veem, elas têm a visão aberta. Então, esse ensinamento ele vai servir para várias áreas do seu ministério, não somente para a cura. Os princípios são os mesmos para muitas áreas. Então, você pode ver, você pode sentir. Agora, a terceira, você pode ler. Imagine que você também está num lugar ou está num culto e de repente você pode ler na parede da igreja, num lugar, num tapete no chão, como uma manchete de jornal, você consegue ler. E nós temos assim algo impressionante que aconteceu no ministério do apóstolo Randy, eu sempre falo sobre isso, e ele leu, ele pôde ler em uma pessoa um nome, algo que estava escrito, porém ele não tinha como entregar aquilo no culto, porque era algo íntimo, e então ele não sabia como fazer, e ele perguntou para o Bill Johnson, em uma das escolas foi revelado isso, e o Bill disse, olha, nem me revela o que é, porque eu também vi. Então quando tiver um intervalo, que as pessoas forem para algum lugar específico, ou para a lanchonete, ou para o banheiro, aborde essa pessoa no caminho, no particular, e revela para ela o que o Espírito mostrou para você. E então, foi naquele momento em que a pessoa estava indo para o bebedouro, ou para o banheiro, não me recordo exatamente, e ela foi abordada, e a pergunta foi, a palavra homossexualismo significa alguma coisa para você? Quando a palavra foi lançada, que era uma revelação, Deus estava no negócio, o Espírito Santo estava ali e a pessoa começou a chorar imediatamente e ali ela recebeu a cura e a libertação e ficou completamente livre. Anos depois foi encontrada e até fez parte de ministrações, de participar de muitas ministrações. Então algo assim poderoso aconteceu através dessa palavra de conhecimento lendo, foi lida. Então nas costas da pessoa você pode ler em algum lugar como uma manchete de jornal, como eu disse aqui. Então você pode ler uma palavra ou ler uma frase. Então é uma das maneiras lendo. Uma outra maneira que o Espírito nos concede
é uma impressão. É você não sabe, mas você tem aquela convicção. É uma impressão dentro de você muito forte e geralmente essa impressão é mental, essa impressão é interior, é um testemunho interior e é algo que muitas vezes complementa alguma outra palavra. Ela vem para complementar. Então, por exemplo, você tem a sensação... o sentir. Você sente uma dor que ataca o peito e que passa para o lado de trás. E vem exatamente a impressão. Você tem uma impressão, uma convicção que é os pulmões ou algum outro órgão. Então, conforme o Espírito vai te conceder. Então, a palavra pode ser sentir e ter uma impressão para uma revelação um pouco mais profunda, com alguns detalhes voltado aí para, no nosso caso aqui, falando de cura, ensinando sobre cura. Então você pode ter uma impressão mental, pensando uma palavra ou pensando sobre algo que é revelador, vai se ser revelado com uma impressão. Falando. Muitas vezes quando você está orando por alguém, ou você está falando, sai uma palavra que não tem nada a ver com o contexto. Talvez você já passou por isso. Você está conversando com a pessoa sobre um assunto de culinária, não tem nada a ver, e de repente sai a palavra coração. Meu Deus, por que eu falei isso? Então você deve parar e perguntar para a pessoa se acontece alguma coisa com ela ou com alguém da família. Às vezes a palavra é para alguém que está presente ou para alguém que aquela pessoa conhece. Então é importante que você entenda sobre isso. Então você pode falar. Enquanto você ora ou você fala, sai uma palavra da sua boca e se você não tem conhecimento de como o dom funciona, não vai servir para nada. Agora você tendo conhecimento, você tendo o entendimento, quando isso vir sobre a sua vida, será uma bênção, porque você vai ver, você vai anotar e você vai ver como você vai crescer nisso. Uma outra maneira, sonho e visões. Sonho e visões, nós temos as conotações bíblicas de pessoas que foram libertas, que foram curadas, e sempre na Bíblia nós vemos muitas manifestações de pessoas que o Espírito do Senhor, que Deus falou através de sonhos e de visões. Nós temos, por exemplo, aquela passagem em que Saulo ainda não tinha se transformado em Paulo e ele cai no caminho de Damasco. Então o Senhor se revela a um dos servos e diz: vai na rua direita, através de sonho e visão, vai na rua direita, porque ele já vai estar lá dessa maneira. Então eu estou falando aqui de sonho porque esta palavra ela está mais ligada à palavra de sabedoria, que você vai aprender mais à frente. Mas ele recebeu através de um sonho e muitos recebem através de visão, como Daniel teve visões poderosas, Ezequiel, visões poderosas. Então Deus se revela através de visões e de sonhos. Agora, a visão, ela tem 3 níveis. Ela tem a visão figurativa, uma visão de algo real e uma visão aberta, que também lá na frente nós vamos ensinar. Por isso que você tem que ir acompanhando, são muitos materiais, muita riqueza do reino de Deus que eu tenho para acrescentar no seu coração. Então, voltando aqui, falando de sonhos e visões, a visão é algo assim mais claro para você, porque se trata de uma visão, é algo mais claro. Mas os sonhos, você tem que tomar um cuidado, porque sonhar todo mundo sonha. Tem sonhos que são de Deus e tem sonhos que não são de Deus. Por exemplo, uma pessoa come muito, enche lá a barriga com algo e vai dormir, tem um pesadelo e vai dizer: não, eu recebi uma palavra de conhecimento. Não, você está tendo uma congestão, uma indigestão, porque comeu demais, dormiu mal e teve
pesadelos. Então, não vai confundir coisas sem pé e sem cabeça. Deus, Ele revela algo que é produtivo, Ele revela algo que vai abençoar a vida de alguém. Agora, lembre-se disso, às vezes não significa nada para você, mas vai significar para outras pessoas. Esses dias atrás, uma irmã muito amiga de Pilar do Sul, você vai estar vendo esse vídeo aí, eu vou usar aqui a sua experiência desses dias. Essa irmã, ela me chama e disse: pastor, eu não sei que eu tenho dom da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de revelação, eu não sei que eu tenho esse dom, mas eu tive um sonho e foi com o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi a filha do Senhor, e ela foi contando o sonho e foi assim magnífico, porque ela não entendia nada, mas eu entendia, Deus dizendo assim: eu vou revelar, aleluia, um novo tempo no seu ministério, eu estou te levando para um novo nível, e você tem pedido pelos filhos, você tem pedido pelo meu povo, e eu vou te dar para que você dê ao meu povo. Foi algo fantástico para mim, porque foi uma confirmação de orações que eu venho realizando, de jejuns e buscas para te abençoar, para abençoar o povo de Deus, e Deus usou a vida dela, revelou para ela, porém ela não entendia nada, para ela não significava nada, mas quando ela contou para mim, ela falou: olha, só vou contar o que eu vi e o que eu senti. Eu disse: se você disse que não tinha o dom, eu afirmo que esse dom agora está sobre a sua vida, porque é fantástico o que o Espírito Santo revelou. Mas cuidado então, para que você não confunda sonhos sem pé e nem cabeça. Se você tem um sonho que ninguém decifra, que ninguém resolve, e você está caminhando com isso achando que é uma palavra de conhecimento, não se prenda a isso e não confunda a vida de outras pessoas. Quando Deus dá algo, Ele vai se revelar, vai ser produtivo, vai ser para o crescimento, vai ser para abençoar de uma maneira ou de outra, seja para correção, vai abençoar, seja para aquilo que for, Deus vai trazer uma revelação para abençoar a vida de alguém, o ministério, algo. Então cuidado para você não confundir as suas coisas com aquilo que é realmente uma revelação dada por Deus. Então, por exemplo, falando de palavras de conhecimento, muitas vezes sentindo, que nós estávamos conversando aqui, a primeira sentindo, eu já falei as 6 maneiras e existem muitas outras que você vai descobrir no decorrer do seu ministério, mas voltando a sentindo, não vai confundir algo que você já tem com uma palavra de conhecimento que Deus está te dando. Por exemplo, você já tem um problema no seu cotovelo, e aí num dos cultos você sente aquela dor. Não vai confundir isso, porque é algo que você já tem. Não considere isso como uma palavra de conhecimento. Se você sente uma dor no joelho e ela já está durando 3 horas, uma semana, e você está lá: eu estou procurando alguém para entregar uma palavra de conhecimento, meu joelho não para de doer. Não, você está com problema no seu joelho, precisa de cura. Deus não vai colocar uma enfermidade sobre você para curar a vida de outra pessoa. É um toque, é somente um toque. Outra coisa, aprenda a anotar. É muito importante que as palavras que você receba, seja por sonho, seja uma palavra por impressão, seja por sentir, anote, porque ela vai ter características que vai ajudar a vida de outras pessoas, e nós vamos ver isso em seguida. Se a dor sobe, se a dor desce, é muito importante. E se você não anotar, você vai esquecer. Então hoje no tablet, no telefone, você pode fazer anotações, você pode gravar, você pode escrever no papel, para que você possa ser muito usado por Deus através desse dom. Então, se você já tem algo, não considere isso como uma palavra de conhecimento. Isso é algo que você precisa receber, então, o seu milagre. Então, voltando aqui, quais são as formas mais simples e comuns que Deus tem dado a revelação da palavra de conhecimento? Sentindo, vendo, lendo, uma impressão, falando, sonho ou visões e muitas outras que o Espírito vai revelar a você. Assista a continuação dessa aula no próximo vídeo.
Se você gostou, se esse vídeo tem sido de importância para você, tem edificado a sua vida, o seu ministério de alguma maneira, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que eles também tenham acesso à palavra de Deus, às revelações que estamos ensinando aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, dê lá um joinha, você também clique no sino, porque isso vai fazer com que você receba em primeira mão os novos vídeos da escola. Então, vamos para o próximo vídeo, a continuação desse vídeo. Eu creio que vai ser riquíssimo e que você vai aprender muito.